Olá, sejam bem-vindos aqui ao nosso podcast Metro Quadrado, onde nós nos aprofundamos mais no mercado imobiliário, mercado condominial, de investimentos, locações. E hoje temos aqui a Sabrina Iglesias, que é Olá, especialista no mercado imobiliário. Seja muito bem-vinda. Como é que está você, Sabrina? muito obrigada, Ricardo. Estou ótima. Muito obrigada pelo convite. Muita honra vir aqui na CBN hoje conversar com você sobre esse assunto tão bacana que é o mercado imobiliário, né? E você é representante das mulheres no mercado de corretoras Sim, e também imobiliárias, que é um sucesso. As mulheres vão super bem nesse é mercado. impressionante. Vão muito bem. Eu adoro trabalhar com as mulheres no mercado imobiliário. Parece que foi feito para elas. E quero entender um pouco mais sobre isso, mas eu queria começar por da onde que você veio para o mercado imobiliário, qual era a tua origem assim do mercado, de como é que você chegou a virar corretora, como é que foi esse teu começo no mercado? Eu sempre gostei de negócios, né? Então, eu sou formada em administração de empresas e vim do mundo da moda, completamente diferente do mercado imobiliário. E eu comecei muito simples, só eu, sendo corretora, comecei na Tecnisa, adorei, aprendi a ser corretora lá com o Elvis, com o Cris, e adorei. Adorei, fiquei lá uns 2 anos com eles ali, aprendi tudo e aí transformei assim o meu know-how que eu tinha de administração e com tudo que eu aprendi e fui fazendo a minha imobiliária. Comecei sozinha, daí eu fui criando os processos, fui chamando gente para me ajudar, fui fazendo as coisas devagar e hoje, 10, 12 anos depois, estamos aí já, nós somos em mais de 30 pessoas já. Eu tenho acompanhado o teu trabalho nos últimos anos, tenho visto um crescimento grande, mas queria entender essa virada de página, que deve ter muito seguidor ou ouvinte nosso aqui, Sabrina, ou ouvinte, mulheres, né? Que tem aquela decisão de vida, porque é uma decisão de vida, você Total. sair do mercado da moda e ir para o Sim. imóvel. Quem que te influenciou? Como que foi esse começo da decisão? Quem que mostrou para você que podia ser uma oportunidade? E a tua decisão sobre isso? Acreditem, se quiser, foi minha mãe que me veio com uma apostila do Cresce e falou assim: agora chega do mundo da moda, acho que teu ciclo já encerrou, porque eu fiquei muitos anos, né? E é um mercado que eu acho que vai ser mais simples para você, porque a gente, né, já tinha os negócios da família e conhecia bastante as pessoas em Curitiba e me deu uma apostila do Cresce. E eu demorei, ainda olhava para a apostila e falava assim: mas será que eu vou fazer um imobiliário? Será que eu vou trabalhar com isso? E daí comecei a estudar ali na apostila, olhei, gostei muito. Minha irmã também pegou uma, mas ela já tinha outro negócio. E a gente começou, daí eu fiz as provas do Cresce e fui para a Tecnisa. E daí me apaixonei. Não, eu acho assim, é difícil alguém que saia daí desse mercado, sabe? Né? Até que a sua mãe chama-se. A minha mãe chama-se Tereza Cristina Então, Risper. parabéns, dona Tereza, por ter indicado a Sim, Sabrina, que é um destaque nesse mercado. foi minha mãe que me fez olhar para esse mercado. E ela, olhando de fora, viu que se tinha Que eu jeito para o tinha jeito para negócio e está isso, sim. aprovado, né? E, Sabrina, a Tecnisa é uma grande empresa, né? A gente é síndico aqui tanto do D5, que é deles, quanto Sim, do Hub. São dois empreendimentos maravilhosos, fora da maravilhosa. escala de Curitiba para a época, né? Sim, foram inovadores aqui. E como é que você trabalhou na Tecnisa? Como é que você entrou lá? Como é que foi esse começo? A gente tinha uns negócios com a Tecnisa, mas não foi por isso que eu entrei. Eu admirei o projeto do Hub e eu fiquei namorando ali, comecei a estudar, pesquisar a empresa. Eu falei, se tem alguém que vai me ensinar a ser corretora, vai ser a Tecnisa. E, de fato, eu adorei. Eles me ensinaram muita coisa. É uma empresa enorme de capital aberto, que tinham pessoas, assim, maravilhosas. Na época era o João Awada, que estava aqui, o Cris, o Elvis, que era meu chefe direto. Peguei um anúncio no Cresce, fui lá direto falar com o Elvis e falei, pode ser, tem algum problema? Ele, não, venha. E me ensinou a ser corretora. E eu amei, eu fiquei quase até a Tecnisa sair de Curitiba. Sabe que eu entrevistei o Meyer, que é o dono, fundador, na casa dele em São Paulo, É no verdade, eu Infomoney, já vi no essa entrevista. ConstruCast. Quem quiser entra no podcast ConstruCast, tá lá o Meyer, ele conta a história dele, a esposa dele ajudando e tal. Não, eles são fantásticos. E daí você trabalha com a tua família. Eu sei que trabalha com o Otávio, que é meu colega de turma, engenheiro, que fez depois uma pós Sim, fora, um MBA fora, trabalhou numa grande empresa multinacional, da mas hoje está Bond. com você lá. Quem faz o quê? Como é que é trabalhar com o marido? Então, na verdade, quem gostava do real estate era o Otávio. Ele foi fazer um MBA dos Estados Unidos e sempre falava, eu quero ir para essa área, porque ele foi fazer um MBA para fazer uma mudança de carreira, que ele era engenheiro, né? Sim.
E aí, eu que acabei abrindo a imobiliária porque fui para a Tecnisa e me apaixonei. Ele trabalhava nessa multinacional. Nós morávamos fora de Curitiba, moramos um tempo fora. E quando eu voltei, já comecei a trabalhar. E aí, eu fui chamando. Falei, venha para cá, venha, você vai gostar. Você tinha razão, né? Ou a minha mãe tinha razão. É um mercado muito bacana. E daí, o Otávio largou a carreira dele para trabalhar comigo na imobiliária. Quando já estava engrenando, estava tudo engrenado já. Eu precisava de alguém para fazer todos os contratos, toda a parte jurídica. Ele é muito bom de número, né? Assim, engenheiro. Sim. Então, sabe fazer todas as coisas, entende muito de terreno, já entendia bastante de imóveis, tinha um MBA. E eu faço toda a parte comercial. Então, o comercial é comigo. Eu sei vender o imóvel, eu sei tratar com pessoas, eu gosto de pessoas. Eu acho que é muito importante nesse ramo você ter bastante contatos, né? Com pessoas que você pega um daqui, vende para outro ali. Então, essa parte é comigo. E para todo o treinamento dos corretores, toda essa parte de levar a empresa, que eu sou administradora, o Otávio é numérico, ele toca toda a parte depois que eu entrego a proposta para ele. Então você vai vender, marketing, venda, você fecha o negócio e depois a parte administrativa de fazer o contrato, ver a parte da legislação, Que botar a bola no chão é praticamente com outra ele. venda. Dá o mesmo trabalho que você vender, quando você começa a lidar com o cartório, né? Fazer toda essa parte de documentação, gente, é muito importante no nosso ramo, você ter toda essa documentação alinhada, em ordem. Então, essa é a parte dele. E a parte de marketing também eu considero tão importante que a nossa imobiliária tem um marketing interno, que é difícil, não é comum. Que é a Vitória, minha filha, que também formou-se em Direito, mas se apaixonou por esse mercado de uma maneira e foi da cabeça dela. Ela me entregou o diploma, eu queria que ela fosse advogada, levasse, Sim. né? Daí o Otávio falou, não, então vamos fazer os contratos e tal. Ela, não, quero trabalhar. Ela sabia muito bem que era marketing e faz isso muito bem. E dá para ver que cada um cuida da sua área. A Bem Vitória é um diferente. talento também, porque ela, assim como você, e o Otávio, né, tem uma parte fácil de você estar ali se relacionando, parece tudo muito leve, mas por trás tem uma pessoa muito séria, Sim. tocando como você é séria, o Otávio é muito sério, ela também é muito séria e cada um cuida da sua área, né? Exatamente. A gente entrega, né? O marketing entrega para o comercial e o comercial daí entrega para o Otávio, que Já faz que essa estamos parte. no marketing, Sabrina, eu sei que você é muito forte no digital, mas como que é? O marketing tinha. A placa era o mais importante que tinha antigamente. Eu até brincava quando Ainda eu era é? incorporador, cada R$ 10 que eu tinha no bolso, 9 veio de placa. Ainda a placa é forte, como que é a parte física, assim, ou a parte digital? A parte digital ganha de tudo hoje em dia, depois da pandemia já era importante a parte digital, né? Agora, a placa é muito importante, as pessoas desconsideram um pouco a placa. E eu li outro dia que é 30% de chance de vender quando tem placa. Então, a gente coloca a placa em todos os imóveis, alguns não podem, né, por causa do condomínio, mas sempre onde pode, coloca a placa, porque é muito importante, sim, e vende muito por causa da placa. E eu vejo que na tua placa tem o símbolo da Sabrina Iglesias, que é uma chave, Chave. duas chaves. Por que é a Sim. chave? Qual que é a sacada ali? Porque assim é uma chave para porque ela representa, né, a casa, você abrir o teu imóvel, você abriu o mercado. Eu troquei, era uma casa antes e eu troquei pela chave, essa chave também é uma chave mais antiga, assim, sabe? Sim. Então a gente também trabalha com imóveis, ela é um pouco conservadora, assim, que é o nosso modo de fazer negócio, não que a gente só venda imóvel conservador, mas que é isso, é muita responsabilidade, é documentação, é tudo certinho. E eu desenhei junto com a menina que fez a logo ali essa chave para simbolizar isso. E é um símbolo da É um entrega, né? A pessoa, símbolo quando ela da pega a entrega. entrega da casa, né? Que é o maior sonho que as pessoas Que é a têm. parte mais emocionante do nosso negócio, é essa entrega das chaves, né? E esse valor do imóvel, que você comentou um pouco antes da gente começar a entrevista aqui, que você acredita muito no mercado imobiliário, se é por causa disso que você entrou, qual é essa confiança que você tem? Sim, o meu principal motivo foi essa história da segurança. Quem compra um imóvel tem segurança. Eu vi isso com o meu avô, né, que quando ele sempre foi super empreendedor, trabalhador, e quando ele quis largar o negócio principal dele, ele tinha um monte de imóveis e continuou vivendo da mesma forma, né? Continuou vivendo bem. Então eu vejo segurança, a construção patrimonial que você fala tanto, né? Como você pode construir, eu vejo essa segurança. Além de ser o imóvel aonde você vai viver suas histórias, as coisas bacanas, e não é simplesmente metros quadrados, né? Tem muito mais coisa que envolve isso. Para mim, o que mais chama atenção é a segurança e o patrimônio.
Agora vamos lá do investimento. Semana passada você fez uma semana, primeira semana, como é que foi? Foi a nossa primeira feira de imóveis, Sabrina Iglesias, que a gente mudou. A gente teve que sair da parte física ali, que a gente estava em cima no hub, e a gente desceu para a Galeria Guimarães e Companhia, ali no centro, né, que é entre a Rua 15 e a Mintas de Barros, para uma loja bem maior, porque para ter bastante espaço para atender o cliente, para ter experiência, para voltar ao que era antes da pandemia, para os corretores poderem ir mais, né? E a gente ficou muito digital na pandemia. Já entrando nesse assunto aqui. Essa galeria, né, a Galeria É. Guimarães, é o terreno da tua família, né, da Sim, família era do da meu tua avô. mãe, Aham. que foi um dos primeiros negócios aqui de Curitiba, que era mexer com mate, importação, Sim. exportação, que a Isabela Maciel teve a ideia de fazer a história da galeria ali, e a gente fez os adesivos, ficou muito bacana, até hoje nas lojas ali, adesivos contando essa história desse lugar, né? Sim, esse lugar era um engenho de erva mate lá nos idos de 1800 e pouco. Foi o marketing que descobriu, porque eu não sabia. Minha mãe, meus pais sabiam, lógico, né? Meus tios, que são donos do terreno, também com eles. Mas eu não sabia, chamava Guimarães e Companhia. E era um dos engenhos de erva mate, junto com o Mate Leão. Era o que movimentava a economia do Paraná Sim. em 1800 e pouco. Ciclo do mate, né? Ciclo do mate. Era super importante. E aí o marketing descobriu ali e nos sugeriram para colocar isso. Isso foi visto com a Tecnisa. E daí agora tem toda a história lá, né? Desde o Visconde de Nácar, seus herdeiros, como é que funcionava. E é muito bacana. E lá embaixo tem 18 lojas. A gente desceu para uma dessas. E o aí. imóvel da família, né? Como você Sim. disse, teu avô ficou com os imóveis, viveu dessa Sim. renda. E daí nessa É semana... a prova que funciona. Exatamente, nessa primeira Que feira, dá né? certo. Sabrina Iglesias, você trouxe várias pessoas para falar, me convidou lá, foi um prazer estar Foi lá. muito legal a nossa Falei do entrevista. nosso livro Lucre com Imóveis, e dentro desse livro eu falei especificamente da máquina de construção patrimonial, que basicamente é o que se faz há muito tempo no Brasil e fora do Brasil, é comprar um imóvel, dá a entrada, financia o saldo, e daí loca e paga o banco com a locação. Exatamente. Funciona isso Funciona. na prática? Você vê os teus clientes fazendo isso? Funciona, eu vejo. Eu estou fazendo isso também para, né, para poder, quando finalizar toda a nossa compra, eu quero contar a história do que eu fiz para experimentar, para provar. Claro, você tem que ter um dinheirinho ali para se sustentar até locar o imóvel, para decorar o imóvel e na hora da desocupação. Mas, se você for ver isso diante do preço do imóvel, com essa poupança forçada, que seria você pagar. E o que eles vão te pagar de aluguel vale super. Esse praticamente se paga na íntegra. Então a dica, seguidores, ouvintes, se jogue, dê um jeito de comprar, compre na planta, se não tiver o dinheiro da entrada. Eu brinco, para de gastar no shopping, vai gastar em imóvel. Isso aí. E o financiamento do banco? O juro está muito alto, está em 15% ao ano, não, altíssimo, difícil você financiar, de se enquadrar no financiamento. O banco funciona? Tem crédito? Não tem? Como é que está isso? Funciona banco para financiamento, funciona comprar consórcio, se a pessoa tem esse perfil, né? Que a gente também falou muito sobre isso na feira. Mesmo com o juro alto, nem sempre a taxa do banco também dá na taxa Selic, né? Não está 15%, financiamento tem que está tem abaixo, 12, né? sim. E aí tem você... incentivos para o mercado imobiliário, né? Sim, só que lembrando que o aluguel paga. Também sobe. Também, né? sim. O aluguel também sobe. Então, essa história que o aluguel paga teu financiamento, sim, é verdade, mas claro que você tem que ter o respaldo, a segurança para quando desaluga ou até alugar. E pegando tua experiência agora, falar um pouco do mercado. Tem o econômico, que é Minha Casa Minha Vida, tem o médio padrão, né? Tem o padrão alto, tem o comercial. Vamos falar um pouquinho de cada um. Você não mexe muito com o econômico, né, Sabrina? Não, com o econômico não mexo, não, é diferente. Aí você vai no estúdio, o teu econômico seria o estúdio, é o pequeno, aí você vende bastante disso. Modernos e compactos. Eu vendo bastante porque o meu cliente, ele compra comigo uma casa bem bacana para ele morar, ele compra um apartamento para o filho dele morar e eles investem em várias coisas, né? Um dos investimentos que tem dado muito certo e que está bom em Curitiba, e também por causa dessa vinda da Tecnisa do Hub, que foi o primeiro, agora isso está muito forte em Curitiba e também em outras cidades. E é uma coisa que dá muito certo, porque é um imóvel, como é muito pequeno, ele tem um valor que muito mais gente pode pagar. E você pode dar uma entrada, né? Se comprar na planta, tem construtora que aceita 10%. E você vai acostumando com aquelas parcelinhas. E daí, quando ficar pronto, você muda a parcela que você estava pagando para a construtora
para o banco. Então, esse nicho, esse setor, a gente vende, às vezes, até para o mesmo cliente. Mas é de investimento. É para você lucrar e ir construindo o teu patrimônio. E a impressão que dá, Sabrina, sempre deu, eu construí muito estúdio, já há 30 anos atrás. Sim. Sempre dava a impressão de que era tanto estúdio que ia sobrar estúdio. Daí a hora que se vê, está faltando estúdio, e tem mais demanda, Todo mundo mais me fala demanda, isso mais até demanda. hoje. E está alocando bem, o Airbnb está dando Muito bem. resultado. Quanto que dá de retorno esse investimento? Ó, o retorno do investimento é de 0,5% a 1% em imóveis bem administrados. Ao mês. Vamos lá. Tá. Sim. Você pega o valor do imóvel, ele tem que dar de 0,5% a 1%. 1% é aquilo que a gente conversou com a Fernandinha. É como a Bolsa de Valores, Airbnb. Então, não é para o conservador, é para quem gosta dessa emoção toda aí, porque o Airbnb te dá mais trabalho para cuidar, e eles dizem, eu não faço Airbnb, mas os meus clientes, eu vendo muito para eles dizem que dá um retorno mais alto. Daí tem o short stay, que vai de 3 a 6 meses. Que a Fernanda Férez, vai ser nossa convidada aqui para fazer do short stay. Sim, e ela falou que o dela chega a dar 1% também. Tá. E tem o nosso aluguel tradicional, que daí nós fazemos lá na imobiliária, que é para quem não quer se incomodar com Para nada. 30 meses, aluga por 30 meses, lá para além de locações. As pessoas estão ficando de 1 a 2 anos só, sabe, Ricardo? Mudou muito, os apartamentos têm que estar modernos, têm que estar mobiliados, né? Mas ele chega de 0,5% a 1%, dependendo do imóvel que você comprou. Então, quanto menor, mais alto. E o médio padrão, que era o teu carro-chefe antes desse monte de estúdio, como é que está hoje? Hoje, os imóveis de 1 a 3 milhões, esse ano foi mais lento, né? Eu acho que o comprador está mais racional, digamos assim, porque ele tem a taxa Selic lá pagando... Isso impacta bastante, né? Isso porque impacta depende da demais. renda. Tem que ter 4 vezes a renda, né? Um quarto da renda, daí isso aí já não dá mais. Subiu os juros, fica caro a parcela, já não enquadra direito. E daí lá na imobiliária a gente trabalha muito com alto padrão, né? E daí o alto padrão? E o alto padrão esse ano continua bom, porque não é tão influenciado, por incrível que pareça. O rico continua rico, não depende tanto do banco, né? Exatamente. Então, essas casas bacanas, bem bacanas, elas continuam vendendo, podem também construir para vender, que também é um bom negócio, que vende muito bem. E o comercial? Os prédios comerciais, depois da pandemia, você foi trabalhar em casa, funciona trabalhar em casa? Não funciona trabalhar em casa, porque as empresas estão dizendo que a produtividade caiu um monte, Tá. né? Então, os comerciais... Vamos pegar um exemplo hub, que tem residencial, estúdio, 1 quarto, 2 quartos e comerciais. Tá. Quando o Hub foi lançado, lá em 2008, acho que foi, todos os consultores falavam, comprem comercial, o comercial estava em alta. Tá. Quando o Hub ficou pronto, era época de impeachment e tal, a economia estava super balançada, o residencial sempre foi um sucesso. Os estúdios não ficam parados, desde que sejam precificados corretamente, Tá. né? Lembrando sempre que imóvel acima de preço do mercado não vende, não aluga. Então, os estúdios foram um sucesso, 1 quarto sucesso, todos os compactos um sucesso. E o comercial ficou mais devagar. Eu lembro quando eu fui vir assim, que estava meio vazio ainda o comercial. Tava E agora vazio. está tudo E lotado. agora lotou, porque também parece, às vezes, eu tenho a impressão que quando está muito forte, tá ficando mais fraco no residencial, o comercial, ele Compensou. compensa. E as lojas? Loja de rua e loja de galeria que você é especializada. Como é que tá? Porque a loja tem o seguinte, tem o impacto da rua, da segurança, tem o impacto do e-commerce, esses japoneses, esses chineses, né, que estão chegando aí até 25 de março em São Paulo, está afetada com isso. Muito. Você está sentindo que a rua está impactada? Muito, a rua está muito impactada, primeiramente por uma questão de segurança. Depois também, porque mudou muito depois da pandemia, né? Então, todas essas lojas na Marechal, na 15, por exemplo, eram alugadas para muitos bancos, eles se fundiram, eles viraram menores, né? E viraram muito mais digital com a loja física menor, então mudou bastante. E as galerias têm a segurança, né? Então, essa segurança promovem coisas ali, como um shopping, assim, né? Tem estacionamento também, tem estacionamento, né? tem a facilidade, a galeria ali, por exemplo, abastece todo o prédio, né? Então, tem toda essa facilidade. Eu prefiro, tanto que eu coloquei a imobiliária agora na galeria, porque eu fico bem mais segura e também tem mais movimento. Está muito bem instalada. Convido a todos a conhecer a imobiliária dela, que está muito bacana ali na galeria Venham Guimarães, tomar um café conosco aqui, que é na falar rua de 15 negócios. 1155. Tem estacionamento embaixo da Estapar ali. Agora, mudando um pouquinho, saindo de investimento, falando bastante do passado e tal.
Parcerias com outras imobiliárias ou concorrência? Como que você vê outras imobiliárias? Parceria com outras imobiliárias. Gente, isso eu falei hoje ainda na reunião que eu acabei de sair ali com os corretores. Você tem que fazer o teu cliente feliz. Então, como que você vai fazer o teu cliente feliz? Vendendo rápido o imóvel dele ou alugando, né? Ou arrumando rápido um imóvel para ele. E você tem que fazer parceria. Nós tratamos os parceiros como clientes. E se você for ver bem nos Estados Unidos, tem um sistema que é MLS, né? Que um corretor coloca e qualquer outro vende. O nosso, aqui no Brasil, já virou naturalmente isso através dos sites. Uma pessoa angaria esse imóvel, uma imobiliária angaria detém essa captação e todos os outros parceiros podem vender com você e rachar a comissão. Tá. Então, a parceria é o futuro, é o presente já, na verdade, não vou nem te dizer que é o futuro. Porque quem não faz parceria, quem é contra a parceria, eu vejo que em tudo está ficando meio para trás, sabe? Sabe que eu fui corretor em Nova York e na Flórida. E lá a parceria é meio a meio, não se discute isso. Não Né? se E discute. esse MLS é Multi-Listing System. Sim. Você chega lá, no computador já é bem antigo, você sabe a história do preço daquele imóvel, quem vendeu para quem, por quanto é o maravilhoso. preço, tem histórico todo. E você consegue decidir muito rápido a tua compra. Né? Mas aqui as parcerias, eu quero 60, quero... Está no meio a meio ou ainda tem essa discussão que um quer 30, outro quer 60? Não, agora está no meio a meio. No começo, quando eu comecei ali, eu via que algumas imobiliárias que eram mais antigas estavam nos 60 a 40. Sim. E agora ninguém nem discute, porque é óbvio que é o correto, Claro, óbvio. né? E é o justo e é o que... Porque tanto é importante o cliente quanto é importante a captação, né? Agora, voltando para a história da mulher ou do corretor que quer começar, né? Tem que fazer o Cresce, como é que entra? Dá para começar trabalhando logo? Quando é que vê o dinheiro? Quanto dinheiro que entra? Quanto custa o curso? Como que é esse começo da pessoa que quer começar? Esse começo lá na imobiliária, em qualquer lugar, é bem fácil de fazer o Cresce, tem que ter Cresce, mas você pode ficar 3 meses internamente lá comigo, aprendendo a ser corretor, vendo se você vai gostar da profissão. Tá. E como eu te disse, todo mundo gosta, porque é uma profissão maravilhosa. E daí você faz o Cresce, não é caro para fazer, você tem que se matricular numa escola, nós temos convênios com várias escolas, daí escolhe mais o teu tipo, faz as provas, né? Então, se você lê bem tudo que tiver na apostila e você for dedicado, você vai passar com facilidade no exame do Cresce. O Cresce é uma entidade que protege muito o corretor, que ele organizou já toda essa vida, então a gente trabalha sempre junto, acompanhando e fazendo ali as coisas com o Cresce, e não é difícil de virar corretor. Se você tiver uma alma, né, vendedora, se você gostar de pessoas e gostar muito de imóveis, vem trabalhar com a gente, que a gente está sempre aberto. Legal, quero falar um pouco mais sobre isso. O Cresce, pessoal, é o Conselho dos Corretores aqui, que tem como presidente o Luiz Celso Categnaro, que nos recebeu naquela casa tombada ali no Alto da 15, e foi o lançamento do livro do presidente da Caixa Econômica, que é o meu colega de turma do mestrado, que é o Carlos Vieira, foi maravilhoso. Teve presente lá também o nosso presidente do COFES, que é a Confederação Nacional dos Corretores, que é o João Teodoro, que é uma pessoa maravilhosa e é uma potência aqui de Curitiba, que levou a profissão do corretor para ser bem respeitado no Brasil inteiro. Mas ele ganha só comissão? Tem algum fixo? É só no risco? É Como só que no é isso? risco. Que eu vejo é o seguinte, Sabrina, em Miami, as mulheres dão super bem como corretoras. Super, E aqui mulheres também. mais maduras, em especial. Mulheres, parece que a mulher se separou, não sei o que aconteceu, vai virar corretora meio desancada no E ganha começo, de dinheiro. repente está de Bentley. Como que é esse negócio? Esse negócio é muito legal, é muito legal. É assim, o Cresce dá todo o respaldo, né? Então, ele protege muito a profissão. A mulherada vem por quê? Porque a mulherada vem, elas sabem lidar muito bem com o horário. Porque eu sempre falo uma coisa, né? Corretor ganha dinheiro, ganha, mas tem que trabalhar. E tem que trabalhar direito. Mulher é muito boa com isso, porque está acostumada a já conciliar casa, filhos, marido, divórcio, o que tiver que ser, com trabalho. Então, elas conseguem trabalhar muito, ser focadas, trabalhar em direito. E quanto mais pessoas você conhecer, melhor, né? Porque daí você vende de um para o outro e você tem o contato ali. E a gente dá todo o respaldo, né? Junto para fazer as escolas do Cresce e todo o treinamento. Eu foco muito em treinamento. Eu acho
assim, importantíssimo que a gente forme pessoas que tenham a ver, que sejam uma continuidade do que eu faço, com bastante responsabilidade, né? De olho em documentação, de olho em tudo que acontece e que, ao mesmo tempo, faça diferente. Não é só você abrir porta e a pessoa vai lá e entra. Não, tem toda uma técnica, é informação, é clareza, transparência, né? Então, o corretor tem que passar a informação correta, né? E é muita personalização. A gente tem cada cliente precisa de um jeito. A nossa corretora tem que entender qual que é o jeito do cliente e levar isso, né? Então, as mulheres se dão muito bem nessa profissão. E você é um grande exemplo aí, porque você leva com leveza um negócio que é muito sério e te Sim. vê muito resultado. E o futuro, Sabrina? O que vai acontecer no futuro do mercado imobiliário, da tua empresa? Como é que você está vendo isso? O futuro eu acho que é personalização e experiência. Eu acho que a gente ficou muito digital lá na imobiliária na pandemia e foi um grande salto, uma coisa muito bacana que aconteceu. O mundo todo, inclusive os cartórios, as coisas, tudo se pode assinar de longe agora e Sim. tal. Foi a parte boa, mas agora o cliente quer mais experiência, né? Então, eu gosto que vão lá na imobiliária, por isso que eu convido a todos para irem lá, tomarem um cafezinho com a gente, perguntar das novidades, ver o que está entrando, bater o papo. E eu acho também que o futuro do mercado imobiliário, ele está mais assim, é mais sobre qualidade de vida e menos sobre tamanho. Que foi a essência que te aprendeu na pandemia, né? A casa tem muito Exatamente. valor, né? É um pêndulo, né? Então, a gente veio na pandemia, a gente aprendeu uma coisa, todo mundo deu muito valor para as casas que moravam, ficaram muito tempo olhando para dentro de casa, deixaram suas casas, mudou muito o mercado imobiliário na pandemia. E agora as pessoas querem viver mais. Daí a gente virou digital, porque ninguém podia se encontrar, e agora totalmente digital. E agora o pêndulo está vindo mais para cá. Então tem que ter o misto. A gente jamais vai poder não ser digital, porque a praticidade do Sim. digital não é sem igual, E né? agora indo, então, na reta final já, Sabrina, passou o tempo, eu disse que você ia ser Certo. rápido, e você tem uma ligação com o síndico, tanto no Hub, que você ajudou bastante lá na transição e na governança, Sim. né? Como que você vê o síndico para ter essa segurança patrimonial, na gestão da casa, que tanto você falou agora, das pessoas viverem na sua casa, como que você está vendo o Eu síndico? vejo que o síndico profissional é fundamental, tá? Tem até, eu achava antes que era só em prédios grandes, mas vejo que em prédios menores também, porque o síndico morador, ele se bate um pouco, ele tem outras coisas para fazer. E o síndico profissional, a gente conta, né, com o nosso síndico profissional aqui, que está de parabéns, que é excelente, que resolve todos os problemas. A gente conta o tempo inteiro e as soluções dos profissionais são rápidas, são certeiras. Vem o problema, vocês já sabem como resolver. Às vezes o síndico morador não sabe, nunca viu isso, né? É questão de água, de poço, infiltração, é briga de vizinho, é tudo. Vocês resolvem com leveza, como diz você, e com jurídico correto, né? Então, eu acho fundamental ser síndico profissional. Acho que não é para qualquer um, acho que você faz isso com maestria. Eu só tenho, assim, agradecer e elogiar, e te indico para todo mundo já, né? Obrigado, Sempre, Sabrina. porque você é sensacional fazendo isso, e eu acho que qualquer pessoa também que queira fazer isso é, é, é fundamental hoje em A dia. gente fez um livro, Síndico de Sucesso, que contando essa história, tentando trazer essa pessoa, transforme condomínios em renda para Sim. os síndicos. Então, os síndicos que querem ser síndicos, leiam o livro, está lá no. Como é que é do autor? Clube de Autores, Síndico de Sucesso, Ricardo Reis, que é para você que quer se aprofundar um pouco mais e pegar essa experiência que nós tivemos de 40 anos de mercado, aí com muita coisa, aprendendo Muito. todo dia, né? A Sabrina Sim. deu uma entrevista lá, contou um pouco como é que você viu o síndico também. Bem, e agora fazer uma pequena referência aqui à nossa coluna, que chama Metro Quadrado, que é toda terça-feira, às 16 horas, aqui na Rádio CBN. Aí tem o nosso podcast Metro Quadrado, que está aqui a Sabrina hoje fazendo aqui o nosso 11º episódio. Já veio aqui a Laguna, já veio aqui a G7, veio aqui o Hotel NH Concept, veio o pessoal da Suel, veio a Equilíbrio, veio tantas outras empresas, né? Então, aqui você poder entender um pouco mais do mercado e ouvir essas feras, são os donos das empresas ou os grandes gestores das empresas, para te contar um pouco mais do mercado, o que está acontecendo, o que aconteceu, o que vai acontecer. E nisso, o que vai acontecer, e deixar a tua palavra final, Sabrina, deixar um recado aqui para os nossos seguidores, nossos ouvintes, de como que você está vendo o mercado.
Eu estou vendo o mercado, acho que o ano que vem vai ser um bom ano, né? Sempre o mercado imobiliário é bom, tem que acompanhar um ciclo que existe sempre, né? Que envolve economia, política, várias coisas. Eu acho que nós, corretores, sempre temos que tentar melhorar, porque eu brinco, né? Quando a economia está muito boa, a taxa Selic está baixo, os imóveis são comprados. Agora, né, a gente conseguiu esse ano atingir os mesmos números do ano passado, mas trabalhando 3 vezes mais. Os imóveis são vendidos e o corretor tem que saber Tá o fazer mercado agora isso. de comprador, o outro é de vendedor, né? Ao contrário, Exatamente. o outro está de vendedor e o outro está de comprador. Tá. Agora tá é aquilo que eu falei. O comprador ele tá mais racional, ele fica medindo, vou deixar no banco, vou comprar isso, e todo mundo quer clareza, quer transparência, né? Quer personalização. Então eu acho que o futuro do mercado é esse, né? É você Legal. conseguir dar isso para o teu cliente. Agradeço muito a tua presença, Sabrina, você é um Eu que diferencial do agradeço. mercado, eu estou Muito acompanhando já há obrigada. muito tempo, sou corretor há 40 anos, vejo o teu trabalho assim de formiguinha, todo dia pequenininho, mas sem parar, e cada vez com mais gente, as pessoas estão perto de você, eu vejo assim que você está trazendo pessoas que não são do mercado para o mercado, vejo Sim. elas também crescerem, a tua família também crescendo nesse mercado, assim como todos os teus outros parentes que também investem nisso, você faz a gestão dos imóveis deles, então está todo mundo ali bem assessorado por você e pela tua família. Então, pessoal, fica aqui a dica, escutem nosso podcast, está lá no YouTube da CBN Curitiba, no Spotify também, no nosso YouTube, que é Ricardo Rosa Reis, e sempre lembre que tudo passa, mas os imóveis ficam. Um forte abraço, Ricardo Reis, para a CBN.